Olá, eu sou o Francídios Gomes, sou engenheiro florestal com atuação na área de tecnologia de produtos florestais. Nesse nosso bate-papo hoje, pretendo apresentar para vocês, de maneira ilustrativa, através de imagens, a importância da floresta e de seus biomateriais no nosso dia a dia. É nesse contexto que surge a pergunta: a floresta e seus biomateriais, o que eu tenho a ver com isso? As florestas, tanto naturais como as florestas plantadas, como no caso aqui uma floresta de eucalipto, é uma importante fonte de matéria-prima para indústrias de base florestal, sendo a madeira um dos seus principais produtos, porém não único. As florestas de pinos, por exemplo, além da madeira, fornecem resinas, que são utilizadas, por exemplo, para a produção de gomas de mascar, adesivos, solventes e vários outros produtos comuns na indústria química. Mas e no nosso dia a dia? Onde estão os produtos da floresta? O mais simples deles, e mais óbvio, é a madeira na forma de lenha, muito utilizada como fonte de calor em fornos. Por exemplo, um forno a lenha, um forno de pizza, um fogão a lenha. Aquela saborosa pizza, no fim do dia, normalmente é produzida em fornos a lenha que tem a madeira como fonte de energia e calor. Mas muitas famílias no Brasil e no mundo usam a lenha como fonte de energia para a cocção, para o cozimento, para o preparo da sua alimentação diária. A madeira na sua forma bruta ainda, na forma de toras, pode também ser utilizada para a produção de cercas, estábulos, mourões e várias outras aplicações, por exemplo, construção de galpões, muito usados no meio rural para abrigar suínos, aves e outros animais e outras aplicações também no meio rural. O mínimo processamento mecânico, quando a madeira é processada em serraria, leva à obtenção de produtos com maior valor agregado, como, por exemplo, a madeira serrada. A madeira serrada é fonte de matéria-prima para diversos produtos, mesas, cadeiras, móveis e ainda aplicações estruturais, como construção de casas e edifícios. Mas a madeira, na forma de carvão, principalmente a madeira oriunda de florestas plantadas, como eucaliptos, é uma importante fonte de energia para a indústria siderúrgica. Boa parte do ferro gusa produzido no Brasil tem o carvão vegetal como termorredutor, importante componente na produção de um aço que pode ser considerado um aço verde, pois não utiliza carvão de origem mineral, e sim carvão de origem vegetal, oriundo de florestas plantadas, sendo um material renovável. Mais recentemente, a madeira tem sido utilizada para a produção de pellets, importante fonte de energia concentrada para uso em aquecimentos e geração de energia térmica, muito utilizada na Europa, pelo fato de ser renovável. Mas um dos principais produtos da madeira, onde a engenharia mostra seu esplendor, são os painéis de madeira, o MDF, o painel CLT, sarrafiado, e ainda os painéis de média densidade, produtos muito utilizados tanto para a produção de móveis como na construção civil. Hoje, boa parte dos móveis disponíveis no mundo são produzidos a partir de MDF, material de fácil aquisição, oriundo de florestas plantadas e fácil de se trabalhar quando comparado com a madeira bruta. Em outros países, também se utiliza a madeira como importante elemento estrutural na construção de edifícios e casas, tanto em painéis como em elementos estruturais como vigas. Entre os principais produtos oriundos das florestas está a celulose, as fibras de celulose, e com elas é possível fazer diversos tipos de papel, que estão em nossa vida de diversas maneiras, em cadernos, em caixas, em sacolas, em livros para disseminação da cultura e conhecimento, em jornais para disseminação de notícias,
em embalagens de cimento, ração e alimentos, em revistas, em guardanapos e papéis higiênicos, em embalagens tipo longa-vida que permitem a preservação e o transporte de alimentos, em embalagens que envolvem alimentos para consumo imediato, como sanduíches, salgadinhos e outras refeições, em outdoors para divulgação de propagandas e notícias, em caixas de papelão para transporte de produtos, em fraldas como elemento de absorção, fraldas infantis e mesmo fraldas geriátricas, diversos tipos de papel higiênico, como toalhas de cozinha, papéis higiênicos em banheiro, lenços e etc. Também estão presentes nos hospitais, como papéis hospitalares para recobrimento de instalações. E ainda, não podemos esquecer, está no papel moeda, na produção de dinheiro e documentos de segurança. Também está na parte de alimentação, como por exemplo o papel para a produção de sacos de chá. Mais recentemente, com o avanço da tecnologia, a produção de nanopartículas de celulose, ou seja, a celulose oriunda da madeira, transformada em partículas diminutas, permitiu a produção de espessante para álcool gel. E neste momento que o mundo passa por uma pandemia, trata-se de um produto originário da floresta, com múltiplas aplicações. Também a partir da celulose, por processos químicos de transformação, é possível se fazer tecidos, como por exemplo o lyocell, utilizado para a produção de roupas masculinas e femininas e mesmo roupas infantis. Outro produto novo que tem se buscado a partir da madeira é a lignina, um polímero natural com múltiplas aplicações, como por exemplo a produção de adesivos, as famosas resinas fenólicas, a produção de termoplásticos biodegradáveis de origem natural, a produção de dispersantes para utilização na indústria do concreto e construção civil, e ainda a produção de antioxidantes a partir da lignina para uso na indústria da borracha. Entre os produtos não madeireiros, podemos destacar a resina de pinos, com múltiplas aplicações, desde a produção de gomas de mascar até solventes e colas, e ainda os óleos essenciais, por exemplo, como o óleo essencial de eucalipto, que é utilizado em produtos de limpeza ou mesmo óleos essenciais de uso medicinal. Um produto bastante conhecido e também de origem florestal, com uma vinculação histórica com o Brasil, é o látex, que dá origem à borracha natural. Nessas imagens, buscamos resumir e concentrar os principais produtos que hoje são obtidos a partir de matérias-primas florestais, mostrando que as florestas, não só as naturais, mas as florestas plantadas, são uma fonte inesgotável de produtos e serviços ambientais.